Eso es Dios que está aquí. Hay hambre, hay sed. ¿Y cuántos agradecen al Señor por este hombre poderoso de Dios? Este hombre ungido que hemos tenido y que Dios ha usado. Pastor Eduardo, venga, por favor. Dios los bendiga. Yo venía con eso en la mente de agradecer al pastor Tobías por la invitación. Él me ganó el turno, pero quería agradecer, pastor, por traerme a Colombia. Eso es lo que yo venía en mente. Gracias por traerme a Colombia. Gracias por el privilegio de conocer a este pueblo. Gracias de darme la oportunidad de poder ver lo que Dios está preparando para hacer en este lugar. Yo estoy llevando para Estados Unidos una muy buena impresión de ustedes. Muy buena. Y mira, cuando yo siento las cosas, yo hablo y voy a hablar mucho allá. Entonces ustedes se van a ser conocidos allá. Infelizmente no se puede sacar una foto de acá, todos aquí en el altar, por las 640 personas. Pero gracias, pastor. Gracias, pastora Mari. Ustedes tienen una linda familia. Dios los ha bendecido mucho. Quería agradecerles. Y gracias por el cariño, gracias por la manera como ustedes me recibieron. Y como dije, desde sábado me enamoré de esta nación. Y la razón es el pueblo de esta nación. Otra vez, comenzando por mi congregación allá, y donde quiera que vaya, yo voy a estar hablando sobre Colombia. Yo voy a estar hablando sobre el pueblo de Colombia. Y en esta última noche, en este último momento, quiero que usted, en inglés se dice don't blink. ¿Cómo se dice en español? No parpa. No, eso. Segunda Reyes capítulo 18 y Segunda Crónicas capítulo 29. Segunda Reyes capítulo 18 y Segunda Crónicas capítulo 29. Quem já conhece bastante ustedes é minha esposa, porque toda noite hablo com ela e já estou falando para ela de ustedes. Então, ela manda saludo, manda grande abraço para ustedes. Ela é de Argentina, é a Argentina mais linda que eu he visto em minha vida. Eu digo porque aqui não há nada em Argentina, então você não se vai ofender comigo. Padre, háblanos por tu palavra neste último momento, háblanos em tu palavra neste último sermão, háblanos, Senhor, em tu palavra, que seja tu palavra como espada de dois filos, Senhor, que seja tu palavra, Deus, trazendo, Deus, complemento na chave de ouro neste momento, broche de ouro, Senhor, neste momento, graça por la glória que hemos sentido desde el martes na noite, Senhor. 3 dias, Senhor, nos has visitado com tu presença.
E te agradecemos, Padre, por tu presença. Que seja a tu palavra agora, Senhor, tocando cada coração. Seja a tu palavra ministrando a cada vida. Reconhecemos que não podemos nem agarrar micrófono se não é por tu graça e misericórdia. Entregamos neste momento, Senhor, esta finalização. Em nome poderoso de Cristo, Espírito Santo, toma este tempo. Toma este tempo que, e como tu dizes em tu palavra, quando Ele venga, Jesus disse, quando Ele venga o Espírito Santo, Ele me glorificará. Espírito Santo, que tu puedas glorificar a Cristo nesta noite, em nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 18 e 2 Crônicas 29. Dois textos paralelos de uma mesma história. Você tem que preservar o que Deus lhe ha dado nesta cumbre nacional. Tem que preservá-lo. Isto é um tesouro precioso, o que Deus ha depositado dentro de você. Pero há alguém que está em busca deste tesouro. Eu vou falar hoje de um dos reis mais ilustres, segundo a opinião de Deus. Um homem que revolucionou uma nação inteira em seu tempo. Um homem admirável, fiel, comprometido com Deus. Um homem que o mesmo Deus deu testemunho de ele, dizendo que nem depois, nem antes de ele, houve outro homem como ele entre todos os reis de Judá. Palavras de Deus. Opinião de Deus. Pero este homem ilustre, que foi levantado poderosamente para causar um grande despertamento, um grande reavivamento na nação de Judá, este mesmo homem falhou em uma área que para Deus é inegociável. E como Deus é um Deus de princípios, se passou com ele, pode passar com qualquer um de nós outros. Este rei não permitiu que o Espírito de Deus trabalhara em uma área específica de sua vida, e as consequências foram catastróficas, que afetou não só a ele, não só a sua família, sino que toda uma geração depois de ele. Que neste dia, você permita que o Espírito Santo trabalhe nesta área específica, para que sua descendência não seja afetada. Estamos listos? Isso é uma pequena introdução. 2 Reis, capítulo 18, versículo 1, diz: "En el terceiro ano de Oséias, hijo de Ela, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, hijo de Acaz, rei de Judá. Quando começou a reinar, era de 25 anos e reinou em Jerusalém 29 anos. O nome de sua madre era Abi, hija de Zacarias. Isso lo recto ante os olhos de Jeová, conforme a todas as coisas que havia hecho Davi, seu padre. Ele, Ezequias, quitou os lugares altos e quebrou imagens e cortou os símbolos de acera e hizo pedaços a serpente de bronze que havia hecho Moisés, porque hasta entonces se lhe queimava incienso os hijos de Israel, ou seja, havia idolatria aí, e la chamou Neustã. Versículo 5, mira o que lhes dije: em Jeová, Deus de Israel, puso sua esperança, nem depois de ele houve outro como ele entre todos os reis de Israel, de Judá, perdão.
porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba, y se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Qué bueno que ele não serviu ao rei de Asiria. El rey Ezequias foi um homem que amou a Deus com todo su corazón. Aquí en la pantalla, 2 Crónicas capítulo 31. 2 Crónicas capítulo 31. Es el que sigue, por favor. De esta manera el rey Ezequias manejó la distribución de todo Judá, haciéndolo agradable y bueno a los ojos del Señor su Dios. En todo lo que hizo para servicio del templo de Dios y en sus esfuerzos por seguir las leyes, los mandamientos de Dios, Ezequias buscó a su Dios diga conmigo, de todo corazón. Ezequias buscó a su Dios de todo corazón y como resultado tuvo mucho éxito. Um homem esforçado que teve muito êxito porque buscava a Deus com todo o seu coração. Um homem que tomou a decisão de honrar a Deus com todo o que ele fazia. Ele quedou conhecido por Deus como ser um grande reformador. A primeira coisa que Ezequias hizo como rei de Judá, antes de realizar qualquer atividade política ou militar, ¿sabe o que ele hizo? Ele reabriu as portas da casa de Deus. O templo de Jerusalém, cujas portas haviam sido cerradas com clavos por seu próprio padre Acaz. Um homem terrível que desonrou a Deus. Ezequias era filho de um homem terrível que desonrou a Deus. Pero aún teniendo um padre que desonrou a Deus, Ezequias decidiu viver para Deus, a esperança para todos nós outros. Então, Ezequias restabeleceu a adoração a Deus. Número 1, ele abriu as portas. Número 2, ele restabeleceu a adoração a Deus. Número 3, Ezequias celebrou a Páscoa do Senhor. São reformas que ele está fazendo. Número 4, reorganizou o serviço dos sacerdotes e levitas. Número 5, reorganizou as ofrendas de paz para o santuário. Número 6, motivou al pueblo a ser fiel a Deus. E quero que você vá, agora sim, o segundo texto, Crônicas, capítulo 20, 2 Crônicas, capítulo 29. 2 Crônicas, capítulo 29. Versículo 6. Porque nossos padres se han rebelado e han hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Ezequias está hablando nosso Deus. Porque lhe deixaram e apartaram seus rostros del tabernáculo de Jehová e lhe volveram as espaldas. E aún cerraram as portas del pórtico e apagaram as lâmpadas, não queimaram incienso, nem sacrificaram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Portanto, a ira de Jeová ha venido sobre Judá e Jerusalém, e los ha entregado a turbação, a execração e al escárnio, como veis vosotros com vuestros ojos. Ezequias está falando. E aqui nossos padres han caído à espada, e nossos filhos e nossas hijas e nossas mulheres foram levadas cautivos por esto. Agora pues, vai haver um cambio. Agora pues, eu he determinado a ser pacto com Jeová, Deus de Israel, para que aparte de nós outros o ardor de sua ira. Eu he determinado a ser pacto com Deus. He determinado a ser um homem que vai fazer a diferença nesta nação. Você sabia que tudo depende de decisão, amado? E em seu afã de querer agradar e viver para Deus, Ezequias sofre 4 ataques fortíssimos. 2 de ellos Ezequias los vence, e 2 de ellos Ezequias é derrotado.
E em seu tropeço viene uma grande catástrofe sobre sua descendência. E é muito importante que você, homem e mulher, esta mensagem não é só para homem. É muito importante que você ponga muita atenção no que vamos falar neste momento, porque os inimigos que Ezequias enfrentou são os inimigos que tu enfrentas também. O primeiro inimigo cruel que atacou Ezequias está aqui na pantalla, Senaqueribe. Apóntelo. E você lo conhece. Eu não conosco, você conhece. Ele vai provar como você conhece a Senaqueribe. Você ha lidiado com ele. Você ha sido atacado por ele várias vezes. Senaqueribe te ha ameaçado várias vezes. Quizás você não lo haya percebido ou entendido suas maniobras, pero você lo ha enfrentado. Quando Ezequias começa a fazer todas as reformas na nação, sendo usado poderosamente por Deus para limpiar a nação, para echar fora a idolatria, para ser trazer um grande despertamento espiritual na nação, de repente Senaqueribe aparece. Segunda Crônicas, capítulo 31, no versículo 20, vamos acompanhando. Segunda Crônicas, versículo 31, versículo 20, capítulo 31, versículo 20. Desta maneira hizo Ezequias em todo Judá, e executou o bueno, recto e verdadeiro delante de Jeová su Deus. 21. Em todo quanto empreendeu no serviço da casa de Deus, de acordo com a lei de los mandamentos, buscou a su Deus e lo hizo de todo o coração e foi prosperado. Buscou a su Deus, um homem de grande intimidade com Deus na oração, que buscou a Deus hasta que algo sucedera em Judá, e Deus honrou sua fé e trajo um grande despertamento na nação. Pero este homem estava sendo observado por Senaqueribe. Você que decide servir a Deus e começa a ser usado por Deus, você não quer dormido porque há alguém que lhe está observando. Segunda Crônicas, capítulo 32, versículo 1. Vamos estar sempre neste vezendário por aí. Diz a Segunda Crônicas, capítulo 32. Depois destas coisas e desta fidelidade. Diga, desta fidelidade. Vino Senaqueribe, rei de los assírios, invadiu a Judá e acampou contra as cidades fortificadas com a intenção de conquistá-las. Depois que Ezequias, mira o que disse, depois desta fidelidade, de todo o que ele estava fazendo, depois desta fidelidade, depois que Ezequias estava sendo usado para causar um grande avivamento na nação, viene Senaqueribe para atacar as cidades de Judá com a intenção de conquistá-las. Eu te dije que tu conhecias a Senaqueribe. Que casualidade, no momento em que Ezequias está metido no trabalho de Deus, o espírito de Senaqueribe é aquele que vem para atacá-lo e desanimá-lo. O espírito de Senaqueribe é aquele que vem para desanimá-lo quando você decide ser fiel a Deus. Você ha ouído cristiano dizer? Mientras eu não servia e não era cristiano, todo me ia bem. Pero depois que comecei a servir a Deus e querer agradar a Deus, todo se me vinha acima. Quantos han ouído isso? Eu te dije que tu conhecias Senaqueribe. Pero agora viene. Sim, há alguém que te está observando? Sim. Há alguém que ataca de repente? Sim. Pero tu tienes que tomar decisões.
Tu não podes entregar-te porque tienes um adversário. Não, tu tienes que parar-te e tomar decisões. ¿Qué hace Ezequias delante deste ataque? Ezequias não baixa a guarda, sino que ele vai a la ofensiva. 3 passos estratégicos de Ezequias. Mira o que ele faz. Não vai aparecer aqui na pantalla, pero se você quer apontar, pero Ezequias toma 3 passos estratégicos em contra de Senaqueribe. Número 1, Ezequias toma conselho de seus príncipes e homens de guerra. Está em 2 Crônicas 32, versículo 2. Viendo, pois, Ezequias a venida de Senaqueribe e sua intenção de combatir a Jerusalém, mira o que ele faz. Tuvo conselho com seus príncipes e com seus homens valientes para cegar as fuentes de água que estavam fora de la ciudad, e eles lo apoiaram. Ezequias buscou a ajuda em seu liderazgo e seu liderazgo lo apoiou. Um homem sábio, diga sábio. O que faz você quando Senaqueribe te ataca? Deja de venir à igreja, deja tu ministério e tus responsabilidades, começa a buscar pretexto para apoiar tus malas decisões de abandonar o ministério. Ezequias se apoiou em seus líderes. O segundo passo estratégico de Ezequias, número 2, Ezequias anima al pueblo com palavras de esperança. Está em 2 Crônicas capítulo 32, versículo 6. E puso capitães de guerra sobre o pueblo, e los hizo reunir en la plaza de la... Ele reuniu al pueblo en la plaza de la ciudad y habló al corazón de ellos. ¿Habló dónde? Al corazón de ellos. E mira lo que este líder eficaz disse: esforçaos e animaos, não temais nem tenhais medo del rei de Assíria, nem de toda a multitud que com ele viene, porque mais são com os que mais há com nós outros que com ele. Com ele está o braço de carne, mas com nós outros está Jeová, nosso Deus, para ajudar-nos e pelear nossas batalhas. Mira o que hace. E o pueblo tuvo confiança em las palavras de Ezequias, rei de Judá. Líder fenomenal. Que líder fenomenal. Ele está bajo ataque, pero ele está motivando e animando al pueblo a permanecer firme com Deus. Ezequias, um homem, diga, de fé. Primeiro, qual foi Ezequias? Um homem sábio. Agora, Ezequias, um homem de fé. O pueblo atendió a voz de la fé. Que mais hizo Ezequias delante deste ataque de Senaqueribe? O terceiro passo estratégico de Ezequias é este: Ezequias ora delante de su Deus. Vamos entrar na cumbre nacional de oração. 2 Crônicas capítulo 32, versículo 10. Assim ha dicho Senaqueribe, rei de los assírios. Versículo 10. 32, 10. Assim ha dicho Senaqueribe, rei de los assírios. Agora Senaqueribe começa a falar. Em quem confiais vós outros al resistir esse sítio em Jerusalém? Não os engane Ezequias para entregar-os à morte, al hambre, a sede, al decir: Jeová nuestro Deus nos livrará de la mano del rei de Assíria. Não é Ezequias el mismo que ha quitado de sus lugares altos y los altares y ha dicho a Judá y a Jerusalém: delante de este solo altar adorareis y sobre él queimareis incienso? Não habéis sabido que eu e mis padres hemos hecho a todos os pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de la nación de estas tierras livrar su tierra de mi mano? Senaqueribe está hablando. ¿Qué Dios hubo entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudieron salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano?
Agora, pois, não os engane Ezequias, nem os persuada deste modo, nem lhe creais, que se nenhum Deus dentre todas as nações e reinos pudo livrar a su pueblo de mis manos e de las manos de mis padres, quanto menos vuestro Deus os poderá livrar de mi mano. Eu já me estou enojando contra este Senaqueribe. Quantos se estão enojando contra ele? Ele se está levantando contra alguém que nunca deveria levantar-se. E outras coisas mais hablaram sus siervos contra Jeová Deus e contra su siervo Ezequias. Además de esto, não só habló, mira lo que ele hace. Además de esto, escreveu cartas em que blasfemava contra Jeová, el Deus de Israel, e hablava contra ele, dizendo: como os deuses de las naciones dos países não puderam livrar a su pueblo de mis manos, tampouco el Deus de Ezequias livrará al suyo de mis manos. Se dá conta de que este rei é puro. Mis manos, já vais ver o que passou com ele. Eu já me quero apressurar aqui. Mira, vê a reação de Ezequias delante de esta ameaça. Vê a reação de Ezequias delante da ameaça de Senaqueribe. Segunda Reis, capítulo 19. Vamos estar sempre em Segunda Reis e Segunda Crônicas. Segunda Reis, capítulo 19, versículo 14. É o mesmo texto, é a mesma história, é o texto paralelo, é a mesma história, é a mesma carta que Ezequias agarrou. Mira o que ele faz. Segunda Reis, capítulo 19, versículo 14. E tomou Ezequias as cartas de mano de los embajadores, e depois que las hubo leído, subiu a la azotea, entrou em la torre de vigilância, se foi para a Arábia, tomou Ezequias as cartas, depois que houve leído, e se foi, subiu a la casa de Jeová, e las extendió Ezequias delante de Deus. E orou Ezequias delante de Jeová, dizendo: Jeová, Deus de Israel, que mora entre os querubines, solo tú eres Deus de todos os reinos de la tierra. Tu hiciste el cielo y la tierra. Inclina, ó Jeová, tu oído e hoje. Abre, ó Jeová, tus ojos e mira. E hoje as palavras de Senaqueribe, que ha enviado a blasfemar del Deus viviente. É verdade, ó Jeová, Deus, é verdade, ó Jeová, que os reis de Assíria han destruído as nações e suas tierras, e han echado al fuego a sus deuses, porquanto eles não eram deuses, sino obra de manos de homem, madeira ou pedra, e por isso los destruyeron. Agora, pois, ó Jeová, Deus nuestro, sálvanos, te ruego de la mano de su mano, para que sepam todos os reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Deus. Este homem era um homem santo que vivia en el altar de la oração. E Deus interviene. Porque quando há um homem com o coração encendido no altar, Deus contesta. Se acorda do primeiro mensagem: não apagueis o fogo. E Deus contesta, 2 Reis, capítulo 19, versículo 35. E aconteceu que aquela mesma noite saiu o ángel de Jeová e matou en el campamento de los assírios a 185,000. E quando se levantaram por la manhã, e aqui que todo era corpos de muertos.
Entonces Sennacherib, ahí está el hombre. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive y quedó. Mira, y se quedó. ¿Dónde se quedó? Versículo 37, el texto más triste para este hombre. Mira lo que pasó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su Dios. Dios mío, mira qué nombre de un Dios tan feo. Mientras ele adorava no templo de Nisroch, su Dios, Adramalec e Sarezé, seus filhos, lo heriram a espada e huyeron a la tierra de Ararat. El pobre Sennacherib foi muerto por seus próprios hijos. Ezequias venceu a seu primeiro inimigo, Sennacherib. ¿Cómo lo hizo? De rodillas en el templo delante de Dios. Tú quieres vencer a tus Sennacheribes. Tu queres vencer o inimigo que vem contra tu vida, que vem contra tu casa, que vem contra tus filhos. Oh, meu amado, tu não vai vencê-lo com guerra, tu não vai vencê-lo com barrando la guardia, tu vas a vencê-lo subindo al templo, doblando tu rodilla delante de Deus e exaltando al nombre del único Deus Todo-Poderoso que te ha escorrido, que te ha chamado para este tempo. Qual foi o número 1? Ezequias, um homem sábio. Qual foi o número 2? Ezequias, um homem de fé. Qual foi o número 3? Ezequias, um homem de oração. Diga, homem de oração. O segundo inimigo, bueno, terminamos o primeiro inimigo e Ezequias lo venceu. Vamos dar um aplauso para Ezequias. Lo venceu. O segundo inimigo cruel que atacou Ezequias e que ataca qualquer de nós outros aqui na pantalla, enfermidade. Ezequias foi atacado com uma enfermidade incurável, uma enfermidade de morte. Deus envia o profeta Isaías a sua casa, não para dar-lhe um conselho, sino para dar-lhe uma sentença. E juntamente com a sentença, o mandato. Ponga atenção, bastante atenção, que aqui empieza o coração do mensagem. Porque o profeta Isaías vai a sua casa para dar-lhe não para dar-lhe um conselho, para dar-lhe uma sentença. E juntamente com a sentença, um mandato. E o mandato é este: Ezequias, ordena tu casa, porque morirás e não vivirás. Está em 2 Reis, capítulo 20, versículo número 1. En aquellos dias Ezequias cayó enfermo de muerte, e vino a ele el profeta Isaías, hijo de Amós, e lhe dijo: Jehová disse assim: ordena tu casa, porque morirás e não vivirás. Às vezes tratamos de espiritualizar demasiado este texto, levando-lo, atenção, levando-lo solamente ao dever de estar preparado espiritualmente para partir deste mundo. Ou seja, arrega tu vida espiritual com Deus. E está bem que lo haga isso, porque todos nós hoje temos que estar preparados para partir. Está bem, se utiliza nesta direção. Pero esta declaração de Deus, ordena tu casa, está mais ligada ao legado espiritual de Ezequias. Significa que Ezequias devia arreglar seus assuntos terrenais e familiares, porque ele ia morrer pronto. O que tu estou dizendo, vou confirmar um pouquinho mais adelante. Em um sentido mais amplo, Ezequias tinha que deixar em ordem a sua família para que pudesse continuar seu legado de fé. Que seus descendentes e seu reino estivessem alinhados a los valores espirituais corretos.
Esto habla de continuidad generacional. Tiene que ver con el relevo espiritual familiar. Relevo espiritual familiar que implica transmitir valores, creencias, prácticas espirituales de una generación a otra generación dentro de la familia. Y esto para Dios es innegociable. Deus não te ha chamado para que tu parta deste mundo e aí todo queda estancado em ti. Não. Porque Deus não é um Deus de uma geração. Deus é um Deus de 1000 gerações. Deus é um Deus de tus hijos e los hijos de tus hijos. E isto Deus não negocia. Não há negociação para Deus neste caso. E isto para Deus é inegociável. E foi nesta área que Ezequias tropeçou e resvalou terrivelmente. Ezequias era jovem todavia quando recebe a sentença de morte. Ele tinha 39 anos. Quantos anos? A matemática é fácil. Ezequias morreu, você vai mirar agora. Ezequias morreu aos 54 anos. Segunda Reis, capítulo 18, versículo 2. Segunda Reis 18, 2. Mira o que diz. Quando começou a reinar, era de 25 anos. E reinou em Jerusalém quantos anos? 29 anos. Então, este versículo diz que quando começou a reinar, Ezequias tinha 25 anos, reinou em Jerusalém 29 anos. A matemática é fácil, 25 mais 29 é quanto? 54. Glória a Deus por os matemáticos que estão aqui. 54 menos 15 anos de bônus que ele recebeu naquele dia, equivale a quanto? 39. Há um pastor aqui que está tremendo, te vou dar um chocolate. Tremendo na matemática. Então, este rei com o poderio que tinha em suas mãos, o único que lhe sobrou foi uma parede. E para essa parede ele se volteia e disse a Bíblia que ele orou, que ele chorou amargamente. Ele orou fervorosamente e Deus lhe contestou rapidamente. Porque Isaías todavia não havia salido del palácio quando o Espírito de Deus disse: tienes que volver allá. E te vou a ler o que disse Deus. Vuelve allá e di a Ezequias, príncipe de mi pueblo, assim disse Jeová, el Deus de David tu padre: yo he oído tu oração e he visto tus lágrimas, e aqui yo te sano. Al terceiro dia subirás a la casa de Jeová e te añadirei quantos anos? 15 anos. Então Ezequias pede uma señal como prova de que ele receberia esta sanidade. E disse: que señal dará o Senhor como prova de que ele me sanará? Isaías contestou: esta é a señal que Deus cumprirá. Estou lendo a Bíblia. Esta é a señal que Deus cumprirá o que ha prometido. ¿Te gustaría que la sombra del reloj de Acaz se adelante 10 gradas o se le atrase 10 gradas? Ezequias pensou: bueno, se Deus vai fazer milagre, então que lo haga grande. Em qualquer parte do mundo, reloj sempre andará para adelante, pero nunca para trás. Então o profeta dijo que o reloj de Acab retroceda 10 gradas. E então o profeta Isaías ora e Deus interfere na estrutura do universo para atender o pedido do rei. Grandes milagros por Deus, grandes milagros realizados por Deus a favor de Ezequias. Deus hace retroceder o reloj de Acaz.
2, Deus sana Ezequias de uma úlcera maligna. 3, Deus destrui o exército de Senaqueribe em um solo dia. Aí vem algo peligroso. Como reacciona Ezequias delante desta graça de Deus hacia ele? Ezequias tinha que ser muito cuidadoso agora, porque está vindo contra dele um inimigo que era um mais forte. By the way, como se diz em inglês, vamos aplaudir a Ezequias, porque ele venceu o segundo inimigo, ele venceu a enfermidade. Um aplauso para ele. Pero Ezequias tinha que ser muito cuidadoso, porque agora estava vindo contra ele um inimigo aún mais forte. E esse inimigo ha muerto a muitos homens de Deus, homens e mulheres de Deus. Esse inimigo é perigosíssimo. Toda esta notícia de como Deus havia intervenido milagrosamente na vida de Ezequias, a seu favor, derrotando a Senaqueribe e seu exército. Todo o que Deus havia feito chegou aos ouvidos do povo. E mira o que passou aqui em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 22, aqui na pantalla. 2 Crônicas 32, 22. Assim livrou o Senhor a Ezequias e a los habitantes de Jerusalém de mano de Senaqueribe. Venceu o primeiro inimigo, o rei de Assíria. E de mano de todos. E lhes deu repouso em derredor. Muitos traíam a Jerusalém ofrendas para o Senhor e preciosos regalos para Ezequias, rei de Judá. E depois de esto foi engrandecido ante todas as nações, em toda a nação. Que peligro, que peligro. Em aqueles dias Ezequias caiu enfermo de morte e orou ao Senhor, e ele lhe respondeu e lhe deu uma señal milagrosa. Pero Ezequias não correspondeu ao bem que lhe havia sido hecho. Antes bem, diga, se enalteceu. Se enalteceu seu coração. E o furor de Deus vindo contra ele, contra Judá, contra Jerusalém. He visto a muitos homens de Deus cair, quedar postrado, por causa deste inimigo sutil. Como reaccionas delante de tus vitórias? Como reaccionas quando Deus começa a hacer proezas em tu vida, em tu ministério, em tu carreira? Como reacciona quando Deus começa a llenar tua igreja e começa Deus a usar-te de maneira especial? Como reacciona? Oh, pastor Tobias, como he visto homens de Deus cair allá de las alturas, porque seu ministério começou a florescer e eles se tornaram cabeça grande. Eles começaram a crescer e já não estava mais entre o povo, já começaram a enorgulhecer-se e já caminavam em la punta de los pies, pensando que eram os grandes apóstolos, e foram inflando, inflando, e o inimigo vem com uma urra e hace não te estou dizendo porque alguém me dijo, eu he visto. O terceiro inimigo terrível que atacou Ezequias durante seu reinado, e que não há acepção de pessoas, foi este aqui: enaltecimento.
Havia um império novo chamado Babilônia que se estava formando e que havia de fortalecer-se no futuro. Atenção, mira que coisa tremenda, amado. Quando o rei de Babilônia escuta que Ezequias havia quedado enfermo e o que Deus havia feito com ele, este rei manda uma comitiva diplomática com presentes para o rei, para congratular-se com o rei Ezequias. Mirem a reação de Ezequias delante de los halagos. Segunda Reis, capítulo 20, versículo 12. Segunda Reis, capítulo 20, versículo 12. Eu creio que os irmãos de minha congregação se vão assustar. Porque eu creio que esta é uma maneira que já não confunda mais o 12 com o 12. E eles vão perguntar, de onde aprendiste isso? Eu falo, allá em Colômbia. Segunda Reis, capítulo 20, versículo 12. 12. Dice, mira o que dice. En aquel tiempo Merodach, Baladã, hijo de Baladã, rei de Babilônia, enviou mensageiros com cartas e presentes a Ezequias, porque havia ouído que Ezequias havia caído enfermo, e Ezequias los oyó e lhes mostrou. Quando chegou esta comitiva, Ezequias los oyó e lhes mostrou toda a casa de seus tesouros, plata, ouro e espécies, e ungüentos preciosos, e a casa de suas armas, todo o que havia em seus tesouros. Nenhuma coisa quedou em que Ezequias não lhes mostrasse, assim em sua casa como todos seus domínios. Versículo 14. Então o profeta Isaías vino ao rei Ezequias e lhe disse: que dijeron aqueles varones? E de onde vieram a ti? E Ezequias lhe respondeu: de lejanas tierras han venido e de Babilônia. Versículo 15, mira aí, a confrontação do profeta. E ele lhe volveu a dizer: que vieram em tu casa? E Ezequias respondeu: vieram todo o que havia em minha casa, nada quedou em meus tesouros que não lhes mostrasse. Notaram ustedes algo de estranho de parte de Ezequias? Notaram algo estranho? Quando esta comitiva estrangeira chega, Ezequias começa a ensinar quão grande ele era, quão rico ele era, quão poderoso ele era, quão esplêndido era seu reino, quão magnífico era seu governo, pero não há uma sola palavra de Ezequias de exaltação a Deus, de reconhecimento a Deus por todo o que ele havia adquirido. Él no dio la gloria a Dios que lo había sanado y que lo había librado de manos del poderoso Senaqueribe. Ezequias se exaltó, se autopromovió, se envaneció. Y eso, amado, despertó la ira de Dios contra él, contra Jerusalén y contra Judá. Yo te enseño el versículo más peligroso de la Bíblia, que não hace acepção de pessoas. Aqui está na pantalla. 1 Pedro capítulo 5. Del mismo modo, ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar las autoridades de los ancianos. E todos vistam-se com humildade em su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Quieres tener a Dios como oponente, como rival, como contrincante? Dê cabida ao orgulho. É como levantar o punho na cara de Deus. Foi a estratégia de Lúcifer,
Em Isaías 14, quando dijo: eu subirei ao cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Deus, en el monte del testimonio eu me sentarei, sobre las alturas de la nuvem eu. Já te viste como Satanás falava muito de eu me sentarei e eu serei semejante al Altíssimo. El barco mais seguro del mundo em sua época, el Titanic, como se chama? Titanic? El Titanic tomou 12.000 homens para construir durante 2 anos inteiros. El Titanic se tornou o maior e mais seguro barco daquela época, considerado insubmergível. Tanto que o capitão del barco dijo: ni Deus mesmo pode hundir este barco. Enseña a foto. Uma foto vale mais que 1000 palavras. El insumergible sumergió. Creo que o capitão del barco Titanic se olvidou de Provérbios 16, 18. Al orgullo le sigue la destrucción, la altanería al fracaso. El orgullo ha sido el destructor número 1 de la civilización humana. El orgullo expulsó a Lúcifer del cielo. El orgullo expulsó a Adán y Eva del jardín del Edén. El orgullo expulsó a Saúl del palacio. El orgullo expulsó a Amán de las cortes persas. El orgullo expulsó a Nabucodonosor de la corte babilónica y lo llevó a comer pasto como animal. El orgullo expulsó a Uzías de su trono, que terminó sus días leproso, solito en una casa apartada. El orgullo ha sido la causa de la destrucción de familias enteras, impérios enteros, empresas enteras, negocios, iglesias y así por delante. El orgullo es el cáncer del alma. Si lo dejas descuidado, sin vigilancia, Él te destruirá, assim como lo hizo con Ezequias e a toda a sua descendência. Agora vai começar uma parte difícil na mensagem. Começa a ver 2 Reis capítulo 20. 2 Reis capítulo 20, no versículo 16. Mira o que diz 2 Reis capítulo 20, 16. Então Isaías dijo a Ezequias: hoje palavra de Jeová. E aqui vem dias em que todo o que está em tu casa e todo o que tus padres han atesorado hasta hoje será levado a Babilônia, sem quedar nada, dijo Jeová. E de tus hijos que sairão de ti, que habrás engendrado, tomarão e serão eunucos en el palacio del rei de Babilônia. Isso é uma tragédia. Deus está dizendo a Ezequias: todo o que tu has atesorado hasta ahora, todo o que tus padres han atesorado e todo o que será atesorado em las futuras gerações será levado a Babilônia. Essa Babilônia de la qual tu te exaltaste, essa Babilônia de la qual tu não diste a glória para Deus. Esta mesma Babilônia um dia se hará forte e vendrá. E Judá será assolada. E Jerusalém será saqueada. E eles levarão todo o seu tesouro, del qual tu te enorgulheciste. E esta é uma sentença horrível que vem no versículo 18. Mira o que passa. E de tus hijos que sairão de ti, versículo 18, que habrás engendrado, tomarão e serão eunucos en el palacio del rei de Babilônia. De tus próprios hijos, eles serão castrados, eles serão hechos eunucos, eles jamais reproduzirão em suas vidas, eles serão levados cautivos e serão escravos. Eu posso pensar, amados, eu não posso imaginar como um padre oyendo esta sentença tão dura, um padre deste oyendo, pero
Isso é para qualquer homem chorar e lamentar e clamar por misericórdia. Sin embargo, a resposta de Ezequias é incompreensível e inexplicável. Mira a resposta deste homem en el versículo 19. Mira lo que ele disse. Entonces Ezequias dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Dígame outra vez, eu creio que não te ouí bem. Não, eu creio que tu não oíste o que dije. Eu dije que Babilônia vendrá e destruirá todo, e levarão tus filhos cautivos, e tus filhos serão castrados, e não se reproduzirão mais em suas vidas, e tu vienes a dizer: buena es la palavra de Jehová. ¿Estás louco? Não oíste bem o que te dije? Allá em Brasil se diz: não estás batendo bem da bola? Eu não sei como vocês dizem. Os que querem aprender português, diga assim: não estás batendo bem da bola? Não estás batendo bem da cabeça? Não está batendo bem del coco? Atenção, este rei Ezequias, de quem Deus dijo que nem antes de ele, nem depois de ele, houve outro homem como ele em todos os reis de Judá. Este homem que tinha uma vida de oração consagrada, este homem que creia em Deus, que subia ao templo para orar delante de seus inimigos, e Deus lhe dava grande vitória. Um homem santo, consagrado, um homem de oração delante de Deus. Agora este homem está actuando como um nécio, sem nenhuma visão espiritual para sua descendência. E aqui por último, o quarto inimigo cruel que atacou Ezequias e que ataca qualquer um de nós outros é o egoísmo. Leia comigo 2 Reis capítulo 20 versículo 19. 2 Reis capítulo 20 versículo 19. Mira o que diz: entonces Ezequias dijo a Isaías: la palabra de Jehová que ha hablado es buena. Después dijo, míralo porque ele dijo: habrá al menos paz e seguridade em mis dias. Mire este mesmo versículo nesta versão. Entonces Ezequias, ponga en la otra versión, ahí está. El Señor me dijo, el otro. Entonces Ezequias dijo a Isaías: este mensaje que me has dado de parte del Señor es bueno. Pois el rei pensava, mira porque ele dijo, porque ele estava pensando. Porque ele pensava, por lo menos haverá paz e segurança mientras eu viva. Sabe o que está dizendo este homem? Quando esta profecia se cumpla, eu já me fui. Desculpem a expressão, povo de Colômbia, desculpem-me. Ezequias está dizendo: depois que eu me vá deste mundo, que me importa? Que se pudra todo, que me importa? Afinal de contas, eu já não estarei mais aqui. Que me importa minhas futuras gerações? Que me importa o que vai passar com meu filho, o que vai passar com meus netos, o que vai passar com minha descendência, contanto que haja paz em meu reino mientras estou aqui. Este homem que era sensível a Deus quedou cegado por um egoísmo enfermo, a ponto de pensar solamente em si mesmo. Ele não permitiu que Deus trabalhara na área de sua vida, e isto causou a maior tragédia jamais vista na história de Israel. Você não vai crer o que lhe vou ensinar agora neste momento. Qual foi o mandato que Deus havia dado para Ezequias? Ordena tu casa
E claro que aqui não está falando de um edifício, não está falando de casa de ladrilho, de casa de suítes, de banhos, ou uma casa grande, não. Claro que aqui não está falando de um palácio onde ele morava. Meu amado, tu e eu não estamos listos para morrer se nossa casa não está em ordem. Eu vou repetir, você não está listo para morrer se tua casa não está em ordem. Agora você vai ver a maior tragédia. Eu quero que veamos juntos. A maior tragédia da história de Israel. 2 Reis, capítulo 20, versículo 21. 2 Reis, capítulo 20, versículo 21. E dormiu Ezequias com seus padres. E dormiu Ezequias com seus padres. E reinou em seu lugar quem? Manassés, su hijo. Mire o capítulo 21, versículo 1. De 12 anos era Manassés quando começou a reinar. E reinou em Jerusalém 55 anos. E o nome de sua madre era Episba. Regressemos à matemática, vamos à matemática outra vez. Quantos anos añadiu Deus a Ezequias mais de vida? 15 anos. Com quantos anos começou a reinar Manassés, seu filho? 12 anos. Qual foi sua conclusão? O filho de Ezequias, Manassés, nasceu 3 anos depois do milagre da sanidade. 3 anos depois, Ezequias foi sanado, ele engendrou este ninho Manassés. Importantíssimo o que te vou dizer agora. E neste período, Ezequias não hizo a coisa mais importante de sua vida. Ezequias não trabalhou com seu filho. Ezequias não se importou com sua descendência. Se Ezequias houvesse tomado em sério o mandato de Deus de ordenar sua casa, ele deveria haver pensado: bueno, eu vou invertir todo o meu tempo que tenho neste ninho. Este ninho será um herdeiro de meu trono. Eu vou ensinar para este ninho os princípios de Deus. Eu vou educar este ninho, eu vou discipular este ninho, eu vou contar as histórias do povo de Israel, do povo de Deus para este ninho. Eu vou ensinar este ninho a orar e a amar a Deus com todo seu coração. Este ninho será meu maior ministério, porque foi o mandato de Deus que me disse: ordena tu casa. Pero Ezequias não cumpriu com Deus. Manassés foi o rei que mais reinou em Israel, 55 anos, e foi o pior rei na história da nação. Esse muchacho se tornou em um monstro, um homem possuído por demônios. Foi idólatra, foi hechiceiro, astrólogo, llenou a Jerusalém de sangue, mandou cerrar por la mitad al profeta Isaías, exatamente o profeta que mandou a seu padre poner em ordem sua casa. E agora você vai ver este texto, está horrível, mas você tem que ler 2 Reis capítulo 21, versículo 2. 2 Reis capítulo 21, versículo 2. Hablando de Manassés, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, segundo las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequias su padre había derribado. Amados, ele foi em contra de seu padre. Ezequias derribou toda a idolatria, agora seu filho está reconstruindo toda a idolatria. E Ezequias, seu padre, dizendo: mira, e levantou altares a Baal, e isso na imagem de Acera, como havia hecho Acabe, rei de Israel, e adorou a
todo el ejército de los cielos rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: no pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos, en los atrios de la... Dios mío, en la casa, blasfemando en la casa de Dios, porque Él edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, instituyó encantadores y adivinos, multiplicando el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a la ira. Versículo 7, y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa, del cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Este hombre fue un monstruo. Ahora vea uno de los textos más dramáticos de la historia de la Biblia relacionado con la vida del rey Ezequías. El hombre de oración, el hombre que causó un reavivamiento. Por eso les dije, mi introducción de este mensaje fue esta: guarda, preserva lo que tú has recibido acá. Porque estes inimigos que Ezequías enfrentou, usted los enfrenta. Ezequías venceu Senaqueribe, Ezequías venceu a enfermidade, pero Ezequías fracassou delante do enaltecimento e delante do egoísmo. Agora veja um dos textos mais dramáticos. ¿Se acuerdan quando Deus disse que Babilônia vendria? ¿Se acuerdan? Para saquear a cidade e destruir todo e levar a los hijos cautivos e castrados. ¿Se acuerdan? Esse dia chegou. Quase 100 anos mais tarde, você vai mirar o que passou. Quase 100 anos mais tarde, mira o que passou acá em Jeremias 15, versículo 1. Quase 100 anos mais tarde, o Senhor me dijo, habla Jeremias: aun si Moisés e Samuel me rogaram em favor deste pueblo, não me moveria a compaixão, aleja-los de mi vista, que se vayan de aqui. Se acaso te perguntam, e aonde iremos? Diles, esto de parte de mi parte: el que tenga que morir, marchará a la muerte. El que tenga que morir por la espada morirá. El que deba morir de hambre morirá. El que deba marchar al cautiverio marchará. Yo voy a enviar sobre ellos 4 clases de castigo: espada que los mate, perros que los despedacen, aves de rapina que los devoren, fieras salvajes que los hagan pedazos. Palavra del Senhor. Pero ¿por qué, Senhor? Por culpa de Manassés. Eu quero que você traga a sua mente este niño de 3 anos na casa de Ezequias. Isto é sério, o que estamos falando aqui é sério. Deus é um Deus de princípios. Todo isso que vai passar por culpa de Manassés, rei de Judá e hijo de Ezequias, e por lo que hizo em Jerusalém, eu haré que todos os reinos de la tierra se horroricem al verlos. Moisés e Samuel eram considerados os 2 grandes intercessores que oraram por la nação de Israel, pero nem eles cambiariam a decisão de Deus. Esta foi a cena mais horrenda, esta foi a cena
esta escena está refiriendo-se al cautiverio babilónico, uno de los más tristes y horrendos episodios en la historia de la nación de Judá. ¿Sabe dónde nació el cautiverio babilónico? Que destruyó el templo de Jerusalén, que arrasó con la ciudad de Jerusalén, que llevó al pueblo cautivo, pueblo de Judá cautivo. Este cautiverio babilónico nació nada más y nada menos que dentro de la casa del rey Ezequías. El útero que gestó el cautiverio babilonio fue la casa de Ezequías, un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque Ezequías no se importó por su descendencia. La oración de hoy en este altar, usted no va a venir solo, usted va a venir con su esposa, usted va a venir con sus hijos si hay hijos acá. Pero la oración de esta noche va a ser oración de cuidado. Va a ser la oración de cuidado. Porque se tu não cuida este niño, esta niña, se tu não trabalha com este hijo, com esta hija, se não trabalha, ellos se podem tornar-se Manassés. E Deus seguirá sendo Deus, porque este mundo aí afuera está muito oscuro e Satanás tem emissários para todos os lados para destruir a nossos hijos. Nossos hijos hoje têm que estar muito fundamentados na palavra de Deus. Ezequías não se preocupou de treinar a seu filho en el temor de Jeová. E seu filho cresceu com ele hasta sus 12 anos de idade. ¿Cuántos anos? Hasta sus 12 anos de idade. Ezequías murió, sin embargo, Ezequías no se importó con el futuro de su hijo. Infelizmente, este hombre quedó atrapado por el egoísmo y perdió de vista a su futura generación. Y mi amado, no perda de vista a tu futura generación. Si usted falla en enseñar a sus hijos mientras son niños, más tarde ellos agarrarán rumbos peligrosos que lhe causarão muito dolor. Atenção, amado. Alguém dijo que Davi salvou o mundo e perdeu a sua família. E alguém mais dijo que Noé salvou a sua família e perdeu o mundo. Nuestra misión es la misión de nuestro padre Abraham. Voy concluyendo. ¿Me pueden dar 5 minutos? Nuestra misión es la misión de nuestro padre Abraham. Es la misión de todos los creyentes. ¿Cuál fue la misión de Abraham? Aquí está en la pantalla. Esta es la misión de Abraham. Y nosotros somos descendientes de Abraham. Dice acá: ¿ocultaré mis planes a Abraham?, preguntó el Señor. Pues Abraham sin duda llegará a formar una gran nación, grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos. ¿A fin de qué? La palabra clave en esta noche es ordenar la casa. Yo escogí a Abraham a fin de que ele ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan ¿adonde? En el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces, ahí viene la recompensa. Entonces haré para Abraham todo lo que he prometido. Cumple tu parte, Abraham, ordena tu casa y yo voy a darte todo lo que yo te he prometido. Yo voy a darte todo lo que te he prometido, porque tu descendencia será poderosa en esta tierra, si tú haces, si tú ordenas tu casa.
Yo lo escogí a fin de que Él ordene a sus hijos. Esta es nuestra misión abrahámica. Atención, esta es nuestra misión abrahámica. Nosotros, atención, somos hijos de Abraham porque tenemos la fe de Abraham. ¿Cuántos tienen la fe de Abraham? La vida con Dios no es una vida, atención, la vida con Dios no es una generación solamente, sino de muchas generaciones. El pacto abrahámico del cual tú haces parte es este: bendición sobre ti, sobre tus hijos y sobre los hijos de tus hijos. Este es el pacto de Deus com Abraão e esse é o pacto de Deus com Eduardo. Oh, meu amado, quando Deus me chamou allá em Brasília, que eu estava nas calles vomitando sangue. Quando eu estava allá nas calles de Brasília, alcoólico, mesclando píldoras, fiorenal mesclado com tequila, eu ia para allá das nuvens. Meus amados, quando eu estava allá, minha família não dava nada por mim, e eles pensavam: este é um caso perdido. Pero uma senhora mirou em meus olhos e disse: tu não eres um caso perdido. O Senhor te levantará, porque Deus não te mira como um drogadicto, Deus não te mira como uma porqueria. Deus te levantará e assará de ti, e te bendecirá a ti e a tus filhos e a tua descendência. Oiga uma coisa: quando Deus me escolheu allá em Brasília, Deus não estava pensando só em mim, Deus estava pensando em minha nieta, que se chama Amor. Minha nieta se chama Amor. É uma cervecita, 4 anos. Uma cervecita de Deus. Ela não come sem orar. Se há alguém que tem algum dolor, ela diz: tranquilo, Papai do Cielo vai sanar. Porque ela crê. É minha descendência poderosa. Pero o que eu ensinei para minha hija está ensinando para minha nieta. E minha nieta vai ensinar para meu bisneto. Está entendendo, meus amados? Há uma responsabilidade sobre nós outros, que vós outros hoje, nesta etapa, vamos fazer um pacto de cuidado, um pacto de nossa missão abraâmica. O pacto abraâmico del qual tu haces parte é bendição sobre ti, sobre tus hijos e sobre os hijos de tus hijos. Pero com Ezequias, a bendição se detuvo nele, porque ele perdeu de vista. Quanto se acorda do primeiro mensagem? Antes de falar qualquer outro mensagem, eu necessito ensinar que tu necessitas ver. Quantos se acorda? Foi a propósito. Foi a propósito. Porque se tu não vê, não vas a lutar. Se tu não podes ver o futuro de tus hijos, não vas a lutar. Vas a bajar a guarda. Vas a deixar tu hijo crescer e em vano, atrapado por el mundo. Pero se tu podes ver, como me virou Rocabed, este meu hijo é um ninho especial, este meu hijo é diferente, este meu hijo nasceu para ser uma bendição. Pero com Ezequias, a bendição se detuvo nele, porque ele perdeu de vista o que Deus tinha para seu hijo. Eu venho allá de Califórnia para declarar que a bendição de Deus não se vai detener em ti. Deixa-me repetir. Eu quero profetizar que a bendição de Deus não se vai detener em ti. Não perda de vista, não perda a esperança para tus hijos. Os músicos, por favor, podem vir. Não perda a esperança para tus hijos e para os hijos de tus hijos. Veja a mentalidade do pacto abraâmico. O último texto aqui, em Salmos 78, versículo 3. O último texto, antes de subir rapidamente. Lo que hemos oído e sabemos e nossos padres nos contaram. Lo que hemos oído e sabemos, nossos padres nos contaram. Lo que hemos oído e sabemos e nossos padres nos contaram. Não lo ocultaremos a nossos hijos. Com as gerações futuras, alabaremos ao Senhor. Não há coisa mais linda do que um padre adorar a Deus com seus filhos. Um abuelo adorar a Deus com seus nietos.
É o que está falando aí. Não lo ocultaremos a nossos hijos. Com as gerações futuras alabaremos ao Senhor e alabaremos de su poder e maravilha. Versículo número 5 diz: Deus estabeleceu uma lei para Jacob, puso uma norma de conduta em Israel e ordenou a nossos antepassados que la enseñara a quem? A sus descendientes. Versículo 6 e último dice: para que la conocieran las generaciones futuras, los hijos que habrían de nacer, y que ellos a su vez la enseñaran a sus hijos. Lo que hemos oído e sabemos, lo que nossos padres nos contaram, não nos ocultaremos a nossos hijos. Quando ocultamos, pecamos. Quando ocultamos, pecamos. Falhamos delante de Deus. Este foi o grande problema de Ezequias. Ele ocultou todo o que sabia. Ele ocultou todo o que sabia. Todo o que tinha de Deus, ele não compartilhou com seus hijos. Com seu hijito. Não compartilhou. Ele guardou para si. Este homem foi usado. Este homem que foi usado para um grande avivamento em Judá, um grande despertamento espiritual na nação. Sin embargo, ele não compartilhou estes valores com seu hijito. O destino de toda uma geração estava na casa de Ezequias. Eu quero que você pense no que acabei de dizer. O destino de toda uma geração estava na casa de Ezequias. Se ele houvesse invertido seu tempo em seu hijito não se houvera tornado em el monstro que se tornou. Tus hijos não serão monstros. Tus hijos não serão pandilleros nem alcoólicos, nem traficantes nem criminais. Tus hijos serão uma descendência poderosa nesta terra. O trato de Deus começa contigo. E começa contigo nesta noite. O fogo do altar que se apagou na vida de Ezequias. O inimigo se aproveitou. Por isso que dije no princípio: guarda o que Deus te ha dado aqui. Não permita que o fogo de Deus se apague em tu coração. Não permita que seas levado por el orgulho. Não importa o que Deus haga em tu vida. Não importa os milagres e as maravilhas. Sempre mantente humilde. Eu admiro este servo de Deus. É um general de Cristo, mas é um homem humilde. Não há coisa que mais nos assemelhamos a Cristo quando temos um coração humilde. O trato de Deus começa contigo hoje. O fogo de Deus se apagou na vida de Ezequias. E foi uma tragédia. Quantos querem dizer nesta noite: eu não vou permitir que o fogo de Deus se apague em minha vida. Deus quer reacender a chama de tu coração. Quantos vão ordenar sua casa? Alguém me pode mover isso? Quantos vão ordenar sua casa? É nesta noite, pastor Tobias. A oração vai ser por nossa geração. Eu vim a este lugar, grave isto em tu coração. Eu vim a este lugar com meu coração ardiendo com mensagem de Deus. Eu sabia que os 4 mensagens iam enfocar em la casa. Eu vim com isso em meu coração. Os 4 mensagens iam enfocar em la casa. Sabe por quê? Porque o avivamento que Deus traz a esta nação começará em la casa. Começará no matrimônio. Começará com tus hijos lá, Bachúria.
Por isso nós vamos vir a ser nesta tal um pacto. Você não vai vir solo. Se sua esposa está com você, você vai agarrar dela mão e lá vai trazer cá. Se seus filhos, se há algum filho cá, adolescente, jovem, você vai trazer cá nesta tal. Se nos podem pôr estas silhas para trás, Pastor Tobias, você nos vai ajudar agora neste momento. Venga aqui, pastor, adelante, por favor. Cantemos um canto. E a ratito vamos cantar a bendição. Pero cantemos um outro primeiro. Qualquer um que vocês queiram. Qualquer um. Ele que já cantou temprano, qualquer um. Não mais uns 3 minutos e depois entra a bendição. Aí ele que vocês escolhem. Venha no altar. Todavia não lo haga, pero você vai, em um momentito, você vai cerrar seus olhos e Deus te vai dar uma visão de tua família. Você vai cerrar seus olhos e quizás todavia há pessoas desviadas de tua casa. Quizás todavia há pessoas desviadas que você não está vendo. Pero quando você cerrar seus olhos, você vai mirar algo. Você vai ter uma visão profética. Porque Deus lhe mostrará este filho que está rebelde.